104. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 679. Vazamento de informações. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Min. Editora: Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Houve um grande avanço em materiais semicondutores de grafeno. A Future Heavy Industries fornecerá a Intel, Qualcomm e muitos outros fabricantes de chips acordos de licenciamento. O CEO da Intel realizou uma coletiva de imprensa afirmando que, no máximo até o início do próximo ano, a Intel será a primeira a usar chips de grafeno. Analistas mostram que esse uso de transistores de grafeno está à frente da data prevista anteriormente pela Intel, 2 anos antes do lançamento dos chips de processamento de 5 nanômetros. Dentro da antiga mansão, ao lado da mesa de chá antiga, um senhor de cabelos completamente brancos lia as notícias enquanto tomava chá. Embora agora fosse possível ler todos os jornais em celulares e tabletes, anos de hábitos eram difíceis de abandonar. Nesse momento, o filho mais velho de Liu Shanggu, Liu Yunzong, estava ao lado. Ele queria dizer algo, mas hesitava até que finalmente se decidiu e disse cuidadosamente: "Pai, o que você acha que nos falta em comparação com as famílias grandes da UA?" Liu Shanggu não respondeu e continuou a examinar o jornal. Liu Yunzong continuou: "Porque não podemos controlar o Future Group como a família Rockefeller controla a UA." Liu Shanggu olhou para o filho e zombou antes de voltar a concentrar-se no jornal. "Essa é uma afirmação muito interessante. Então, por que você não me diz, por que não controlamos a Intel ou compramos todo o Wall Street?" A expressão de Liu Yunzong era de desconforto. "Fica bem longe daqui, né? E não temos condições de pagar por isso." "Então é por isso que digo que a família Wang é imbecil." "Claro, não estou falando do pequeno Wang, estou me referindo ao irmãozinho dele, Wang Linhua." Liu Shanggu ajustou os óculos de leitura no nariz com o dedo enquanto virava a página. DI foi completamente cegado pela família. Quem não enxergou o valor da tecnologia do futuro? Só dá uma mordida quando vê. É por isso que tem impedido a família de entrar nos negócios. As terras abaixo de nós são o centro do poder da República. O negócio UA do Future Group gerou pelo menos 200 milhões de dólares para a família Liu. Como era operado por uma subsidiária registrada na América Central, o dinheiro era extremamente limpo. Quantos dividendos o Linhua Group poderia pagar à família Wang? Eles de fato lucraram com imóveis, mas e agora? O Linhua Group mal sobreviveu após 2 anos de prejuízos. O empréstimo dependia da influência de Wang Dai, quanto dinheiro eles tinham para pagar dividendos. Nem mesmo a política do segundo filho conseguiu salvar a bolha imobiliária. A astúcia de Liu Shanggu permitiu-lhe compreender a situação. A família Liu não se envolveria em negócios lucrativos. Em vez disso, concentravam todos os seus esforços em preservar o poder que detinham. As pessoas que necessitassem de comodidade, naturalmente, lhes entregariam dinheiro. Liu Shanggu suspirou suavemente. Se esta empresa permanecer em Wangai, ele ainda poderá subir de nível apenas com essa conquista. Liu Yunzong ficou completamente chocado. Um nível acima do nível de vice-prefeito estadual? Não seria. Mas, infelizmente, quanto mais brilhante era o desempenho internacional do Future Group, mais evidentemente cego DI se mostrava. Ele provavelmente terá que se aposentar na secretaria da cidade como membro do Politburo. Disse Liu Shanggu com ar descontraído, enquanto virava outra página. Ao final da página, o dedo de Liu Shanggu congelou. Ele jogou o jornal de lado e o mais velho se levantou trêmulo. Liu Shanggu impediu o filho de ajudá-lo e o encarou com dureza. "Ainda não estou velho." Liu Yunzong observou o pai sair, perplexo. Seus 30 anos de instinto lhe diziam que o pai estava feliz. Liu Yunzong caminhou até a mesa e pegou o jornal. Ele estava curioso para saber o que seu pai havia lido que o deixara tão animado para sair de casa. Uma fonte interna, que preferiu não ser identificada, afirmou que o Future Group fez progressos significativos na pesquisa de chips de grafeno. Atualmente, o chip de grafeno Dragon Cavalry X1, de 7 nm, tem apenas metade do tamanho do Xeon-Pi da Intel. No entanto, seu desempenho é até 1,5 vezes superior ao do Xeon-Pi. A arquitetura utilizada pela Future Heavy Industrial foi pesquisada e desenvolvida de forma independente. Splash. O jornal caiu sobre o grupo e a expressão de Liu Yunzong passou de um espanto incrédulo para um êxtase incontrolável. 2 palavras-chave ecoaram em sua mente como uma maldição. Ultrachip.
Nova arquitetura. Ponto. No início de abril, o Departamento de Comércio da UE emitiu um aviso público para bloquear a venda de chips Xeon da Intel para atualização do sistema Tianyi segundo do Centro Nacional de Supercomputação de UE. A mídia da UE revelou posteriormente que o Departamento de Comércio havia emitido um comunicado em fevereiro afirmando que os sistemas Tianyi 2 e Tianyi 1A, que utilizavam os chips de microprocessadores da Intel, supostamente seriam usados em simulações de explosões nucleares, e por isso as 4 instituições estatais de UE foram incluídas na lista de exportações restritas. Foi de fato uma notícia desastrosa, mas ofereceu esperança para o crescimento da produção nacional de chips. Isso foi sem dúvida uma má notícia para os compradores, mas, com a ascensão dos chips nacionais, havia um significado ainda maior. A tecnologia de processo de 28nm, desenvolvida pela Feitene, poderia substituir chips importados como o Xeon e 5V2 e o Pi. Mas ainda era baseada na arquitetura ARM e tinha que pagar royalties à ARM. O vazamento de notícias sobre o chip Dragon Cavalry X1 imediatamente chamou a atenção de UE. Embora a taxa de ociosidade dos supercomputadores fosse muito alta no país, ele ainda oferecia grande valor para a área de pesquisa científica. O ponto crucial era que Tianyi, o segundo colocado no ranking mundial de computação, poderia impulsionar a confiança nacional mais do que uma medalha de ouro olímpica. Se o que a fonte interna disse for verdade, o obstáculo ao desenvolvimento do supercomputador de UE será eliminado. Jiangxin havia planejado que o anúncio do chip Dragon Cavalry X1 fosse feito no mês seguinte, mas a informação vazou por meio de um funcionário. Ao refletir sobre o assunto, ele imediatamente soube quem estava por trás do problema. Portanto, após retornar à Ilha Koro, ele foi visitar o diretor do Laboratório de Ciência dos Materiais, Lu Yuan. Assim que Jiangxin entrou no escritório, Lu Yuan baixou a cabeça. Desculpe, eu vazei a notícia. Por quê? Porque ainda venho de UE. Os olhos de Lu Yuan estavam carregados de culpa, mas não havia nenhum sinal de arrependimento. Sou grato pelo seu apoio. Sem seus dados e equipamentos, eu não teria conseguido realizar meu sonho de fazer uma descoberta revolucionária na área do grafeno e não teria sido indicado ao Prêmio Nobel. Mas sei que meu país precisa disso. Estou disposto a aceitar a punição. Ele estendeu as mãos e fechou os olhos. Jiangxin olhou para ele, sem palavras. De acordo com o acordo de confidencialidade, o progresso da pesquisa foi definido como conteúdo classificado como classe B segundo a Lei Xin. Vazar segredos de classe B resultaria em pena de prisão de 17 anos ou mais. No entanto, como ex-acadêmico da Academia de Ciências, Lu Yuan sabia que o seu país precisava dessa informação. Portanto, quando concedeu uma entrevista a repórteres sobre o seu prêmio Nobel, ele divulgou a notícia. Após um longo silêncio, Jiangxin disse de repente: eu também tenho a mesma origem que você, então entendo suas ações. Lu Yuan abriu lentamente os olhos com uma expressão de descrença. Mas você deveria me pedir desculpas porque ultrapassou os limites e agiu como seu porta-voz sem minha permissão. Se eu precisasse disso, a Futura Avi Industries não seria mesquinha com nossa tecnologia, mas eu preciso de uma oportunidade. Você entende o que significa a palavra oportunidade? Peço desculpas. Não preciso do seu pedido de desculpas. Espero que esta seja a primeira e a última vez. Jiangxin olhou severamente para Lu Yuan antes de se virar. Sim. Lu Yuan observou com gratidão a figura de Jiangxin enquanto ele se retirava. Mas o que o velho cientista não percebeu foi que Jiangxin esboçou um leve sorriso ao se virar. Ele disse que uma parceria exige uma oportunidade. Mas, depois de todas as desavenças que aconteceram entre eles, ele não planejava mais ser proativo. Se as pessoas realmente precisassem disso, elas o procurariam com uma atitude positiva, em vez da Futura Avi Industries tentar agradar a todos. O chip Dragon Cavalry X1 Ultra foi projetado para as instituições de supercomputação de UE. A notícia acabaria sendo divulgada, independentemente de Lu Yuan revelar a informação ou não. Ele estava debatendo quem deveria usar para vazar a informação de forma obscura. Mas agora, a decisão de Lu Yuan resolveu o problema para ele. Não demoraria muito para que o representante de UE o visitasse na Ilha de Koro. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 680, quebrando o embargo como Jiangxin previa. No terceiro dia após o vazamento da notícia sobre o chip de grafeno Dragon Cavalry X1, a UE enviou representantes ao local.
Liderados por um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, os representantes da Longson chegaram à Ilha de Couro. Jiang Shen se encontrou com os dois representantes. Ele ficou surpreso ao ver um rosto familiar. Quanto tempo, Sr. Jiang? Liu Altian apertou a mão de Jiang Shen com um sorriso. De fato, quanto tempo? Da última vez, você fazia parte da equipe de concierge. Agora, foi promovido a diplomata. Depois de soltar a mão dele, Jiang Shen olhou para o estranho. Este é Liu Wen, seu da Longson. Liu Altian apresentou cordialmente a pessoa atrás dele. O homem de meia idade, pelo menos 20 anos mais velho que Jiang Shen, estendeu a mão primeiro para expressar sua sinceridade. Meu nome é Wu Wen. Há muito tempo ouço falar do Sr. Jiang. O Sr. Jiang é realmente tão impressionante quanto dizem os rumores. Você está me lisonjeando. Jiang Shen sorriu e convidou os dois homens a entrarem no veículo. Liu Altian olhou para o veículo e pareceu um tanto chocado, pois não reconheceu a marca do carro. Jiang Shen pareceu perceber sua confusão. Depois que o guarda-costas da Companhia Celestial abriu a porta do carro, ele começou a explicar. Luera C100, um veículo totalmente elétrico com bateria de lítio-ar de estado sólido com autonomia de 500 km. Apenas 1000 unidades estão disponíveis em todo o mundo. Liu Altian lembrou-se do nome Luer. Parecia ser uma montadora europeia emergente com foco em veículos puramente elétricos. No salão do automóvel de Beer, a empresa recebeu um financiamento de 100 milhões de dólares e garantiu encomendas de baterias da Futura Heavy Industries. Seu desempenho foi ligeiramente melhor que o da Tesla e a empresa almejava a liderança no setor de novas energias. Atualmente, o Future Group investiu 740 milhões de dólares americanos na Ilha de Couro para implementar integralmente veículos de novas energias. 3 montadoras europeias, como a Luer, tiveram o privilégio de participar dessa política, por isso não era incomum ver veículos dessa marca na Ilha de Couro. Uma autonomia de 500 km. Isso é fantástico, disse Liu Altian, com inveja. Não era difícil perceber que ele era um fanático por carros. Você quer um? Posso te dar um de presente. Jiang Shen riu. Estou bem. Tenho medo de aceitar presentes. Liu Altian descartou rapidamente a ideia. Jiang Shen não mencionou mais nada sobre o assunto. Liu Altian não era muito mais velho que ele. Ser capaz de agir com reserva nessa idade provava que ou ele não tinha uma mentalidade competitiva ou almejava coisas muito maiores. Do lado de fora do Future Building, Wei Wen invejava o prédio de 400 metros de altura com espanto. Se estivesse em Huangai ou Shangjing, não seria considerado alto de forma alguma, mas tinha um significado diferente por estar situado no Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região era frequentemente afetada por terremotos, tufões e tsunamis. Construir um prédio de 1 metro de altura o que não era mais fácil do que construir um de 2 metros em Huangai. O Sr. Wu está intrigado com este edifício. O material de construção deve ser impressionante. Embora Wei Wen não trabalhasse nessa área, ele tinha um doutorado com experiência no assunto. Se tiverem interesse, fiquem à vontade para visitar quando quiserem. Jiang Shen conduziu os dois homens para a sala de conferências. A sala de conferências estava localizada no andar intermediário do prédio. Os três estavam sentados ao redor da mesa enquanto Wei Wen ia direto ao ponto. Ouvi dizer que você fez progressos significativos na pesquisa de ultrachips. Gostaria de saber se esse rumor é verdadeiro. Claro, disse Jiang Shen calmamente. No campo do grafeno, somos líderes mundiais. Wei Wen e Liu Altian se entreolharam e perceberam a alegria nos olhos um do outro. Wei Wen conteve sua alegria e olhou severamente para Jiang Shen. O objetivo da viagem era, idealmente, estabelecer uma parceria com vocês na área de chips de grafeno. É claro que vejo com bons olhos uma parceria, mas... por que Longson está aqui? Perguntou Jiang Shen. Jiang Shen achava que Wu estaria interessado no chip Dragon Cavalry X1 e lhe ofereceria um contrato de fornecimento, mas a situação era um pouco diferente agora que Longson estava envolvido. Esperamos obter o chip de grafeno e os direitos de licenciamento da arquitetura Dragon Cavalry X1, respondeu Wei Wen. Após a UA ter embargado seu ultrachip da UA, o desenvolvimento de um chip de computador tornou-se prioritário. No entanto, devido a desafios técnicos, dificuldades de compatibilidade e muitos outros problemas, os chips fabricados pela ARM continuaram a depender da arquitetura ARM.
Em termos de desempenho, embora alguns meios de comunicação nacionais tenham exagerado na propaganda da Loongson, afirmando que ela era a melhor do mundo, não havia mercado para comprovar isso. No entanto, a falta de reação do mercado demonstrou que o desempenho da Loongson não era tão atraente quanto anunciado. Na realidade, tanto a Feiteng quanto a Loongson, considerando apenas o processo de fabricação dos chips, estavam 2 gerações atrás da Intel e de outras empresas internacionais renomadas. Desta vez, a visita de Wei Wen teve como objetivo obter a autorização para o uso de chips de grafeno relacionada a patentes, e ele também demonstrou interesse no conjunto de instruções do Dragon Cavalry X1. A notícia revelou que a arquitetura principal do chip Dragon X1 é completamente diferente das arquiteturas x86, ARM e MIPS. Não há problemas em conceder a licença para a tecnologia do chip de grafeno, mas o conjunto de instruções é um pouco problemático. Jiang Shen bateu com o dedo na mesa e olhou para o rosto nervoso de Wei Wen. Afinal, o chip Dragon Cavalry X1 ainda está em fase de laboratório e não entrou no processo de registro de patente. Isso inclui a arquitetura LIX projetada pela Future Technology. Qual é o desempenho da arquitetura LIX? Perguntou Wei Wen imediatamente. Pessoalmente, estou muito satisfeito, disse Jiang Shen com um sorriso. Em termos de complexidade do conjunto de instruções, podemos ser mais enxutos que a arquitetura ARM, mas de forma alguma ficamos a dever em termos de desempenho à arquitetura x86 da Intel. Ele ainda estava sendo conservador com essa declaração. No Apocalipse, a arquitetura LIX era mais utilizada para chips de grafeno. Era uma das primeiras formas de arquitetura, derivada de estrutura fundamental. Jiang Shen pretendia registrar 1000 patentes. Os documentos do pedido de patente atual ainda estavam sendo preparados. Qual é o preço da licença? Por favor, não se apresse, Sr. Wei Wen. Jiang Shen suspirou. Não podemos autorizar uma tecnologia sem obter uma patente. A expressão de Wei Wen pareceu um tanto constrangida ao perceber que estava sendo abrupto. No entanto, o motivo de seu comportamento tão insensível era simplesmente porque aquilo era muito importante para o. Sugiro que você compre o Dragon Cavalry X1. O desempenho deste processador ultrapotente é muito superior ao do Xeon P da Intel. Se fizer o pedido agora, assim que concluirmos o processo de registro, você receberá o primeiro lote. Após uma pausa, Jiang Shen olhou para Liu Altian e disse em tom de deboche. Posso garantir que este chip o ajudará a dominar o ranking de computação em supercomputadores. Esta mensagem foi dirigida às pessoas por trás de Liu Altian. O desenvolvimento de chips produzidos internamente é uma diretriz dos nossos superiores. O embargo aos microchips foi um alerta para nós e nos fez perceber que precisávamos ter nossa própria capacidade de produção de chips. Liu Altian balançou a cabeça. Embora sua proposta seja muito atraente, ainda preferimos a Loongson e esperamos obter a tecnologia de produção de chips. Jiang Shen olhou para Liu Altian e Wei Wen sem dizer uma palavra. Mesmo que eu lhe dê as instruções, você pode não conseguir superar a Intel. Da pesquisa e desenvolvimento à produção própria, por quanto tempo você planeja usar chips de silício? Somos uma família. Mesmo que eu imponha um embargo a todos os outros, não imporei a você. Que tal o seguinte, vamos assinar o contrato de fornecimento do chip Dragon Cavalry X1 por 2 anos. No mês que vem, após concluirmos o registro da patente da arquitetura LIX, podemos conversar sobre o licenciamento dessa arquitetura. Desenvolver essa tecnologia não é algo que se faz da noite para o dia. Primeiro você pode usar nosso produto e, depois que desenvolver seu próprio chip, podemos discutir o término do contrato. Liu Altian e Wei Wen trocaram olhares antes de acenarem com a cabeça para Jiang Shen. Essa proposta não é ruim. Vou precisar da aprovação do meu superior. Vamos encerrar nossa negociação aqui hoje. Aguardo ansiosamente boas notícias, disse Jiang Shen, levantando-se sorrindo. Assim que o supercomputador de UA dominar o ranking dos 500 melhores e expulsar outros países do top 10, acho que você não terá coragem de rescindir o contrato. O objetivo do Dragon Cavalry X1 era exportar, já que Xin não consumia Ultra Chips. Por quê? Porque a tecnologia deles era muito inferior. Os servidores do Future Group utilizavam computadores quânticos e já haviam abandonado há muito tempo supercomputadores obsoletos. Um Post Apocaliptic capítulo 681
Um outubro frutífero. De acordo com o contrato, a Future Heavy Industries forneceria ao Ministério da Tecnologia e Ciência de 100 mil chips Dragon Cavalry X1 Ultra por mês, ao preço de $400 americanos por chip. O chip seria utilizado por centros de supercomputação, universidades e agências de pesquisa, substituindo completamente o Xeon-P da Intel. O contrato deveria começar em dezembro. O primeiro contrato de $40 milhões para o chip de grafeno da Future Heavy Industries foi, de fato, um resultado satisfatório. Com o contrato assinado, a produção também deve começar. Construídas por robôs de construção dentro do Parque Tecnológico Lange, uma fábrica de transistores e um centro de fabricação de chips começaram a tomar forma. Todos os equipamentos de produção seriam finalizados pela equipe do Instituto e impressos pela impressora 3D de nível industrial. O contrato entre a Future Heavy Industries e a UA deixou o Departamento de Comércio da UA perplexo. O embargo anterior visava restringir o desenvolvimento do supercomputador de UA, mas, com base na estimativa feita por especialistas, a velocidade de computação por segundo do Tianyi 1.2, substituído pelo Dragon Cavalry X1, ultrapassará o pico anterior e aumentará em um nível completo. A produção do Dragon Cavalry X1 significa que o mercado de microcontroladores de ponta controlados pela UA será desmantelado. Os países e empresas com encomendas sujeitas a embargo terão mais opções, não estando mais limitados apenas a Intel e a Qualcomm. Ao mesmo tempo, a introdução da arquitetura Lix significou que o mercado de supercomputadores não seria mais dominado pelo x86. A futura indústria pesada, em conjunto com a tecnologia futura, desafiará o domínio da Intel no mercado de chips de ponta. Independentemente do que a capital possa pensar, Jiangxin estava de bom humor. O navio de engenharia que rebocava a plataforma de dessalinização já havia iniciado sua viagem para o Golfo de Aden sob a escolta do submarino e estava previsto que concluísse a escolta quando a Marinha Saudita chegasse à entrada do Golfo de Aden. As negociações sobre minério de ferro e alumínio terminaram de forma positiva. A introdução do grafeno foi concluída com perfeição. Com tantas notícias positivas, este mês de outubro representou uma excelente colheita para o Future Group. Finalmente, antes do início de novembro, a aquisição das 11 subsidiárias concluiu o processo de reestruturação, e o número de funcionários da Future Heavy Industries dobrou. Agora, o número total de funcionários da Future Heavy Industries ultrapassou 20 mil, enquanto o lucro líquido também ultrapassou $15 bilhões americanos. Isso fez com que a Future Heavy Industries se tornasse a segunda empresa mais lucrativa do Future Group, ultrapassando a Future Biology. Com as perspectivas do mercado de robôs domésticos e chips, esse número pode ultrapassar os 100 bilhões. Em comparação com o desempenho estelar da Future Heavy Industries, a Future Biology, o turismo e as demais subsidiárias apresentaram resultados esplêndidos. O número de visitantes mensais da China ultrapassou a marca de 500 mil, com um gasto médio de $975 americanos por pessoa. A Future Tourism dominou o mercado com 40%. As vendas de suplementos nutricionais da Future Biology continuaram a crescer e criaram uma tendência de alimentação saudável no mercado internacional, o que era completamente contrário à situação durante o apocalipse. Há 2 anos, no outono que começava a esfriar, o Future 1.0 da Future Technology chamou a atenção do mundo pela primeira vez. Nesta data digna de comemoração, Jiangxin reuniu seus executivos e funcionários de destaque do Future Group e ofereceu uma festa comemorativa em sua ilha particular para fortalecer a coesão da equipe e o senso de pertencimento à empresa. Para tornar a festa mais sofisticada, Jiangxin ligou para Robert, que estava desenvolvendo um negócio em Los Santos, e pediu que ele convidasse estrelas para a festa. Partindo do princípio de não desperdiçar nenhuma oportunidade, Jiangxin também o convidou para trazer sua equipe de filmagem para produzir um documentário que destacasse a cultura do Grupo Future. O documentário também serviria como propaganda para as belíssimas Ilhas Panu. Eu te dou 10 milhões se você me ajudar a contratar a melhor equipe de filmagem, disse Jiangxin, fazendo uma pausa antes de acrescentar: esse é o salário, o custo da filmagem será calculado separadamente. Putz, você tá tentando colocar o anúncio no telão? Robert ficou chocado. Lembre-se, é um documentário, quem disse que estou fazendo propaganda? E não vamos exibi-lo no cinema, vamos usar o canal online. Jiangxin xingou, em tom de brincadeira. Robert ainda tinha fascínio pela palavra merda.
Agora que não a ouvia há tanto tempo, foi ótimo ouvi-la novamente. Certo, amigo, deixa isso comigo. Graças a Deus, não é nada perigoso. E você não vai se esquecer de convidar seu velho amigo para a festa, né? Disse Robert em tom de brincadeira. Claro que não. Você é bem-vindo. E traga o Nick também. Jiangxin riu. A festa era apenas uma ideia na cabeça dele, mas depois que ele participou pessoalmente do planejamento, ficou cada vez mais interessado. A ilha era desabitada e ficava a 170 milhas náuticas da Ilha de Couro. O centro da ilha era rico em vegetação e cercado por praias em todos os 4 lados. Além de uma cabana de madeira, não havia outras estruturas externas. Jiangxin já havia levado a Yezishi e Xiu para esta ilha, e Natasa chegou de helicóptero no meio da viagem para se juntar a eles nas férias. Jiangxin apreciou muito a natureza da ilha e gostou especialmente da fonte termal na praia. Lamentavelmente, ele só visitou a bela ilha uma vez. Ao refletir sobre isso, percebeu que foi um grande desperdício. Jiangxin batizou a ilha de Ilha das Águas Termais e escolheu esse local para a festa. A cabana era muito pequena. Jiangxin convidou a BMA Contraction, com quem já havia trabalhado, e pediu que apresentassem o melhor projeto de construção para um hotel. Não havia palmeiras suficientes na praia. Eles usaram os navios da Celestial Trade e trouxeram centenas de palmeiras de outras ilhas. Com a orientação de um jardineiro profissional, cercaram a ilha com árvores. A vegetação no meio também teve a sorte de receber as tesouras do mestre jardineiro e foi transformada em uma obra de arte. O planejamento da festa foi contratado à renomada empresa de planejamento de festas Partilife. Ao receber o contrato do Future Group, a empresa priorizou o trabalho do renomado organizador de festas Patrick Jarneu. O mestre das festas, que já planejou eventos de tapete vermelho em Hollywood e festas de celebridades, cuidou de tudo com perfeição. É claro que o custo não foi baixo. Mas para Jiangxin, era uma conta tão pequena que não valia a pena se preocupar. Estima-se que mais de 1.000 hóspedes visitariam a Ilha das Águas Termais, e as medidas de segurança também eram uma das principais preocupações. O Future Group tem muitos aliados fiéis, mas também muitos inimigos. A segurança foi atribuída ao Departamento de Segurança Nacional da Celestial Trade e aos agentes fantasma de Jiangxin. A cooperação entre as duas agências garantirá a segurança absoluta da festa. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 682. Uma festa extravagante. A festa estava marcada para 15 de novembro. Jiangxin não esperava que Robert fosse capaz de convidar o diretor de Hollywood Christopher Nolan. Ele se lembrava vagamente de que o salário do cara por Interestelar era de 20 milhões de dólares. Como ele poderia se interessar por um negócio de 10 milhões de dólares? Robert respondeu prontamente à sua confusão. Cara, documentários e filmes são muito diferentes, especialmente se for só para a festa. A menos que você queira transformar a cultura da sua empresa em um filme como Interestelar. 10 milhões, menos de um mês de produção e sem se preocupar com a bilheteria, onde se encontraria uma tarefa tão incrível. Mais importante ainda, ele poderia estabelecer uma conexão com o Future Group. Após meio mês de preparativos, o dia da festa finalmente chegou. Além dos executivos e funcionários de destaque do Future Group, todos os principais parceiros comerciais do grupo receberam convites. Mas o número de convidados surpreendeu Jiangxin, ultrapassando em muitos mil esperados e chegando perto dos 2.000. Felizmente, o organizador Jarneu estava preparado e providenciou 40 mesas compridas e outras comodidades na praia, além de supervisionar a equipe de chefes para preparar comidas e bebidas para os convidados extras. Carmen Rothschild não pôde comparecer devido a um assunto que precisava tratar, mas mesmo assim enviou um representante e trouxe um presente da família Rothschild. Além do Sr. Carmen, que não compareceu, os figurões da festa foram Carson Loki, do BCT Consortium, e o príncipe saudita Yerif. Também estiveram presentes o presidente do Walmart, parceiro da Future Biology, o presidente da Lureca Automotive, parceira da Future Heavy Industrial, o filho mais velho da família Liu, o renomado empresário do ramo imobiliário Sr. Shen, e centenas de outros empresários. Com a presença de tantos membros ilustres, a festa, que antes era para ser uma comemoração, deu uma guinada e se transformou em uma festa sofisticada, digna da alta sociedade. Como o convite permitia a entrada de no máximo 3 pessoas além dos convidados,
Muitos compareceram acompanhados de amigos que se convidaram. Entre eles, estavam empresários famosos, estrelas de Hollywood e membros da elite social. Todos eles desejavam fazer amizade com o enorme grupo futuro. Mesmo que não conseguissem estabelecer uma conexão, poderiam aproveitar a oportunidade para conhecer pessoas que pudessem ajudar em seus negócios. Ponto. Uma música melodiosa ecoava pela ilha, acrescentando ainda mais elegância à bela ilha do Reino do Sul. No canto mais deserto da festa, Jiang Shen planejava ver Robert, mas uma multidão o cercou. Isso o fez lembrar da festa de aniversário que Yerif organizou para sua princesa, a qual ele compareceu. Ele estava sentado em um canto quando o segurança da festa falou com ele. Ele se lembrou vagamente de que o nome do segurança era Bruce, um mercenário da Blackwater International. O motivo de ter falado com ele foi porque sentiu uma vibração semelhante. Mas agora, mesmo que ele quisesse ir ao banheiro, haveria estrelas de Hollywood com vestidos decotados tentando interceptá-lo. Relembrar o passado lhe proporcionava uma mistura de emoções. O grupo de pessoas cercou Jiang Shen no centro. Jiang Shen manteve o sorriso e agiu da maneira mais elegante, tanto na fala quanto na postura. Os convidados eram todos poderosos e influentes. Se vieram cumprimentá-lo, ele deveria tratá-los com respeito. Além dos empresários internacionais que ele não conseguia nomear, Jiang Shen só conseguia citar algumas estrelas de Hollywood. Embora sempre tivesse dificuldade em se lembrar de nomes, ele ainda conseguia associar o nome ao rosto dos atores dos filmes que gostava de assistir. Por exemplo, Jeremy Renner, que interpretou o Sargento William James em Bomb Players e o Gavião Arqueiro em Capitão América 3. Também o ator da série Missão Impossível, Tom Cruise. Jiang Shen também era considerado fã da série Missão Impossível, e realmente não esperava encontrar seu ator favorito dessa forma. Graças a Deus. Você pode agradecê-lo pessoalmente. Eles trocaram falas e os dois riram. Jiang Shen e Tom Cruise comemoraram com um cumprimento de punho. Esse diálogo era de Missão Impossível, Protocolo Fantasma, então Jiang Shen se lembrava dele vividamente. Não esperava que o Sr. Jiang Shen assistisse ao filme em que eu protagonizei. Tom riu, mostrando seus dentes brancos. Estendendo a mão, cumprimentou Jiang Shen com um aperto de mão firme. Eu não só vi, como também sou seu fã, disse Jiang Shen em tom meio jocoso. Com toda a honra. Merecedor de ser um dos melhores atores, Tom fez uma careta engraçada e lisonjeira, arrancando imediatamente risadas de todos ao redor. Nesse instante, uma bela loira carregando uma taça de champanhe entrou na roda. Ela parou ao lado de Jiang Shen e, mordendo levemente os lábios, entrou na conversa com elegância. Não sei se também tenho a honra de ter atuado em um filme que o Sr. Jiang assistiu. Um rosto familiar. Jiang Shen a examinou por apenas meio segundo antes de reconhecer com sucesso seu rosto. Claro. Eu me lembro que você é a Hermione. Emma Watson. Jiang Shen, que cresceu assistindo a Harry Potter, reconheceu esse rosto naturalmente. Neste tema, a senhorita Emma Watson é a embaixadora do fornecimento de nutrientes da Future Biology. Correto. Ela delicadamente jogou os cabelos cacheados para trás, inclinou a cabeça para trás, ergueu o queixo, e a aura distante que Emma Watson transmitia combinava perfeitamente com o perfil de Hermione. Foi uma maneira estranha de dizer isso, já que ela de fato interpretou o papel. Oh, que cara de sorte! Ele ganhou um beijo da senhorita Jessica. Eu me declarei com rosas de uma Ferrari, mas ela nem sequer quer sair comigo, disse um homem alto, invejoso. É só um selinho, e daí? Olha, nossa, é a vencedora do Oscar Jennifer Lawrence. Meu Deus, ela é meu ídolo! Exclamou um homem rechonchudo que apareceu. Nossa! É verdade. Ela está aqui. O rapaz alto olhou para ela e pulou de alegria. Nesse instante, um homem de meia idade que estava ouvindo a conversa lançou um olhar fulminante para os dois que se deliciavam com a comida e disse, sem expressão, o que tem de emocionante nisso? Esta é uma festa de alto nível. Se o herdeiro da Arábia Saudita e o consórcio BCT estão aqui, não é de se estranhar que celebridades também venham. Os dois não perceberam o que ele disse. Outra celebridade apareceu e o homem alto gritou para o amigo. O charme de Jiang Shen é inacreditável. Não é o charme de Jiang Shen, é o charme do seu dinheiro. Sem o futuro golpe, ele não é nada impressionante. O homem de meia idade fingiu saber do que estava falando. A sensação de ser ignorado era terrível.
Desta vez, ele elevou a voz, tentando chamar a atenção dos dois. Um senhor mais velho, com uma taça de champanhe na mão, aproximou-se e, com uma expressão de curiosidade no rosto, parou para interromper. Ah, é? Eu tenho uma opinião contrária. Acho que sem Jiang Shen, o futuro Group não é nada. Que declaração absurda. Discordo da sua perspectiva. Posso perguntar em qual empresa o senhor trabalha? Respondeu o homem de meia idade com desprezo. O velho pensou por um instante e balançou a cabeça negativamente. Não me convém dizer. Deve ser alguém aleatório que entrou com um amigo. Vírgula. O homem de meia idade era ainda mais desdenhoso. Mas ele não percebeu que também não havia sido convidado e que entrara ali por causa de um amigo. Mas, depois de entrar, não conseguiu falar com Jiang Shen, que estava cercado pela multidão. Nem sequer conseguiu trocar cartões de visita. Por causa disso, estava se contendo. Não conseguiu identificar a marca do terno que o mais velho vestia, então pensou que devia ser barato. Não seria conveniente dizer: tudo bem, eu tenho uma empresa de tecnologia no Vale do Silício. Acho que tenho alguma credibilidade na área de tecnologia. O homem de meia idade tirou um cartão de visitas do bolso e o colocou entre os dedos em frente ao mais velho. O senhor mais velho examinou o endereço no cartão e sorriu. Ele não pegou o cartão de visitas. Empresa de software California Cozic. Nome interessante. Obrigado pelo elogio. Estamos em processo de nossa primeira rodada de financiamento. Se tivermos sucesso, captaremos 70 milhões em investimentos. O homem de meia idade recolheu o cartão, com um sorriso irônico nos lábios. E mesmo, se estivermos considerando apenas o patrimônio líquido, o First B Citibank é um dos meus ativos, disse Garçom Loki, pensativo, segurando sua taça de champanhe. O cartão de visita não voltou para o bolso dele. Em vez disso, foi parar dentro da taça de champanhe, a alguns centímetros de distância. O queixo escancarado do homem de meia idade era tão grande que um ovo inteiro caberia dentro dele enquanto ele encarava o rosto do mais velho. Você é Carson Loki, meu Deus, o que foi que eu acabei de dizer para ele? Vírgula. O rosto do homem de meia idade empalideceu, e ele teve vontade de se dar um tapa. Achou que o mais velho lhe parecia familiar, mas não o reconheceu como Carson Loki. Mas Carson não se incomodou com ele e respondeu ao seu olhar vago com um sorriso protocolar. Sou eu. Investimos apenas em empresas com futuro e não participamos das operações de nenhuma empresa. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 683. Cada homem tem sua própria aspiração. Reuniões com VIPs, discursos, elogios de empresários e celebridades, e ainda ser o anfitrião da festa, eram muitas as coisas que Jiang Shen precisava fazer. Apesar do movimento intenso, ele não se sentiu irritado em nenhum momento. Por quê? Claro, por quê? Senhor Jiang Shen, permita-me apresentar-lhe minha filha, Daisy. Ela admira sua cultura desde muito pequena e o considera um ídolo. Quando soube que o senhor daria uma festa, implorou para que eu a trouxesse. O presidente de uma empresa automotiva de novas energias do Vale do Silício apresentava sua filha com entusiasmo. Senhor Jiang Shen, este é meu cartão de visitas. Se tiver interesse em capital de risco, entre em contato conosco, a Chicago Venture Company. Sou o C da London Urban Construction Company. Ouvi dizer que o grafeno pode ser usado na construção civil. O senhor Jiang Shen estaria interessado? Aqui está meu cartão de visitas. Podemos investir juntos. Nesse instante, uma loira de vestido longo e decotado, com uma figura deslumbrante, caminhou em direção a Jiang Shen. Ela inclinou levemente a taça de champanhe que tinha na mão para frente, e o brilho labial vermelho intenso refletia um brilho sedutor. Pode me chamar de Scarlett, Sr. Jiang Shen. Se o senhor assistiu aos Vingadores, certamente já ouviu falar de mim. A estreia de Scarlett atraiu uma onda de assobios. A musa de inúmeros homens, vestida de forma excepcionalmente chamativa, chamou ainda mais a atenção. Em particular, o detalhe branco em seu busto realmente despertou sensualidade. Claro que já ouvi falar da senhorita Johansson. Jiang Shen sorriu e fez um brinde com ela. Ele certamente já tinha ouvido falar dela, afinal, ela é a famosa viúva negra. Não só já ouvi falar de você, como também já vi suas fotos escandalosas. Claro, Jiang Shen conseguia imaginar as palavras diabólicas que lhe passavam pela cabeça. Pode me chamar de Scarlett.
Scarlett olhou sedutoramente para Jiang Shen enquanto tomava goles de champanhe. Devido ao grande número de convidados, Jiang Shen não conversou muito com a estrela de Hollywood. Seguindo o protocolo, Jiang Shen entregou-lhe um cartão de visitas. Após receber o cartão, Scarlett também lhe ofereceu um presente traço. Um autógrafo selado com um beijo. O verso do papel continha o número 1071. Jiang Shen demorou para perceber que era o número do seu quarto no hotel da Ilha das Águas Termais. O que será que significa o número no verso? A sedução é óbvia demais. Ele deve ir ou não? Passaram-se 5 horas e Jiang Shen finalmente se encontrou com todos os convidados. Na cabana perto da praia, ele conseguiu encontrar Robert e Nick. Entusiasmado, arrastou os dois para o pequeno bar à beira-mar, abriu 3 garrafas de champanhe e brindou com eles enquanto relembravam os velhos tempos. Quando Jiang Shen viu Robert, quase não o reconheceu. Desde o acordo de armas do ano passado na África do Sul, os dois não se viram novamente. Comparado à sua aparência astuta e competente de antes, ele estava mais rechonchudo. Era evidente que sua vida em Hollywood estava ótima. O comércio de armas era lucrativo, mas a vida de um comerciante de armas não era fácil. Eles não apenas levaram a morte a áreas devastadas pela guerra, como também caminharam na corda bamba. Portanto, após ser advertido pela FBA, Robert decidiu sair do negócio. Somando o dinheiro que ganhou de Jiang Shen, ele tinha mais de 100 milhões de dólares em ativos. Embora não estivesse em uma situação financeira muito boa no início, devido ao seu hábito de gastar demais, o sucesso inesperado de bilheteria do filme em que investiu, juntamente com o último lote de armas vendido a Jiang Shen, o fizeram retornar à vida de um rei. Com dinheiro, naturalmente ele não quis mais sair e, naturalmente, ganhou um pouco de peso. Arroto, droga, às vezes sinto que o mundo é muito injusto. Nós dois somos ricos, por que você não engordou nada, mas eu estou gordo como um porco agora. Robert se serviu de uma xícara, balançou a cabeça e suspirou. Isso é um exagero. Jiang Shen riu. Você me conhece, amigo. Quer dizer, você está gordo como um urso agora. Merda. Robert mostrou-lhe o dedo do meio enquanto ria. Nick estava quieto como sempre. O homem eslavo apenas bebia sem participar muito da conversa. Após várias rodadas, o assunto mudou da vida deles para a festa. Você sentiu a paixão das estrelas de Hollywood? Perguntou Robert, com um sorriso irônico. Claro. Mas não entendo por quê. Quer dizer, acho que eles estão sendo zelosos demais. Porque divulguei informações para um jornal de paparazzi de que o famoso diretor de Hollywood, Christopher Nolan, filmará um documentário sobre o homem mais rico do mundo. O futuro Grohl pode entrar em Hollywood. É por isso que tantos famosos queriam tirar fotos comigo. É por isso que tantas estrelas femininas estavam flertando comigo. Afinal, era o Robert. Isso é notícia falsa, né? Jiang Shen deu um tapa na testa. O futuro Grohl não tem planos de entrar em Hollywood, pelo menos por enquanto. Quero chamar isso de criação de expectativa. Robert mostrou os dentes, mas o sorriso ainda lembrava de um aproveitador. Levei um ano para entender os meandros de Hollywood. Contanto que você use a mídia corretamente, até o pior filme pode arrecadar 100 milhões nas bilheterias. Você é um gênio. Você não está aproveitando todo o seu potencial por se aposentar muito tarde. Jiang Shen disse essa mensagem sincera. Robert balançou a cabeça, tomou outro gole de champanhe e começou a sorrir. Passei 30 anos ganhando dinheiro que não poderei gastar em toda a minha vida. Este é o meu valor. Esta bebida é muito boa. Onde é produzida? O presente de Rothschild. Caramba, desde o início pensei que você não passaria a vida inteira vendendo ouro, mas não esperava ser tão próximo dos Rothschild já. Isso é um exagero. Somos apenas amigos normais no mundo dos negócios. Mudando de assunto, você realmente não pretende voltar da aposentadoria? Eu ainda pretendo entrar no ramo de armamentos. Robert arrotou e balançou a mão, dizendo, não, eu já ganhei dinheiro suficiente e não quero mais sofrer. Se eu não aproveitar o dinheiro agora, será que vou me dedicar à filantropia quando for mais velho? Entendo. Jiang Shen achou uma pena, mas aceitou o que Robert disse. As pessoas têm seus próprios sonhos e ambições. Você deveria aproveitar a vida agora que tem dinheiro. Só vivemos mesmo nesses 30 anos. Investir em filmes, dormir com as estrelas de Hollywood, jogar golfe, tomar sol na praia.
É um desperdício não aproveitar e só trabalhar. Você tem mais dinheiro do que eu. Deveria saber aproveitar melhor do que eu. Robert, já embriagado, deu um tapinha no ombro de Jiang Shen e o instruiu. Embora sua expressão fosse severa, Jiang Shen sabia muito bem. Quando pessoas que não são sérias ficam sérias ao beber, isso significa que ou estão realmente bêbadas, ou que falam o que pensam. Mas, para ser sincera, a proposta dele era realmente atraente. Especialmente para Jiang Shen. Obrigado. Sem problemas. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 684. Retribuirei a gentileza com gentileza e lhe coro. Laboratório. Lu Yuan estava organizando os documentos experimentais dos materiais de grafeno. Após se despedir do cientista que ainda estava trabalhando, ele se dirigiu ao vestiário próximo à porta. De acordo com o sistema de confidencialidade do laboratório, qualquer informação fora do horário de trabalho deve ser arquivada na área designada, seguindo rigorosamente os procedimentos. A entrada e a saída do trabalho exigem um procedimento de segurança rigoroso, com restrição de entrada e saída de celulares, pendrives e quaisquer outros dispositivos eletrônicos nas instalações de pesquisa. As medidas de segurança do futuro Grohl para suas informações de pesquisa são extremamente rigorosas. Lu Yuan pegou o telefone e dirigiu-se ao estacionamento. No momento em que estava prestes a ligar o carro para ir para casa, seu telefone vibrou. Era um e-mail de um velho amigo dele. Parabéns, velho Lu, o prêmio Nobel deveria ser seu, não é? Wang Botal, seu colega de universidade da mesma cidade natal. Após a formatura, ambos ingressaram no Instituto de Pesquisa em departamentos diferentes. Embora Lu Yuan não fosse o mais bem-sucedido no departamento de ciência dos materiais, esse amigo sempre o tratou bem, e ele sempre foi grato. Mesmo que ele tenha decidido ir embora no final. Um sorriso surgiu no rosto de Lu Yuan. Seria mentira dizer que ele não se sentia orgulhoso com o elogio do amigo. Ele tocou algumas vezes na tela e respondeu com uma mensagem. Acabei de ser nomeado, ainda não está definido. Bip. A mensagem foi enviada. Assim que ele estava prestes a desligar o celular, seu amigo respondeu instantaneamente. Estou no restaurante da praia, aquele perto da costa oeste. Quer tomar um drink comigo? Lu Yuan ficou surpreso e respondeu imediatamente. Você está em Xin? Isso mesmo. Você não quer tomar uma bebida? Os dedos de Lu Yuan pairaram no ar e, após hesitar por um instante, ele digitou algumas palavras na tela. Espere por mim. Se formos apenas tomar um drink. Claro. Lu Yuan dirigiu até a costa oeste, estacionou o carro, olhou para a multidão de pessoas, respirou fundo e caminhou até o restaurante. O instinto lhe dizia que seu velho amigo não estava ali apenas para colocar o papo em dia e que o devia ter outras intenções. Mesmo assim, ele ainda deveria encontrá-lo depois de ter viajado tão longe. Dentro do restaurante, ele examinou o local lotado antes de ver seu amigo em um canto acenando para ele. Após se encontrarem, Wang Botal deu um tapinha no ombro dele e disse alegremente. Ah, você está surpreso em me ver. Olá, por favor, traga 2 cervejas para nós. Ei, por que você não me avisou que ia vir? Lu Yuan reclamou com o amigo depois de se sentar à sua frente. Então, pegou o cardápio e disse, o jantar é por minha conta, fique à vontade. Não precisa, eu já pedi tudo. Você é uma pessoa ocupada e é ótimo que ainda se lembre de mim, como eu poderia deixar você me pagar? Não se preocupe com a conta, eu já paguei. Wang Botal sacudiu a conta na mão e a enfiou no bolso. Quem paga antes de comer? Reclamou Lu Yuan, mas teve que se conformar. Rapidamente, os pratos começaram a chegar. Depois de algumas cervejas, a conversa fluiu. Como se lembrava das palavras de Jiang Shen, Lu Yuan tinha receio de beber demais. Não mencionou nada relacionado ao trabalho e apenas conversou sobre sua vida. Mas, para a surpresa de Lu Yuan, Wang Baotal não tentou perguntar sutilmente sobre o projeto de grafeno. Ele realmente parecia estar ali para se divertir e colocar o papo em dia com o amigo. Assim que Lu Yuan se sentiu aliviado por não precisar mais se preocupar em como rejeitar o pedido de seu amigo, Wang Baotal disse de repente. Antigo Yuan. É. Sempre me perguntei se, com a forma como te chamo de velho Yuan em chinês se refere a alguém que sofre injustiça, eu não teria afastado toda a tua sorte. Por que será? Lu Yuan deu um gole na bebida. Quando você estava no instituto antes,
O diretor do seu departamento sempre lhe dava o projeto mais difícil. Se você tivesse algum sucesso, ele sempre colocava o nome dele em primeiro lugar. Se o projeto não desse nenhum resultado, ele usava o seu nome como bode expiatório. Suspiro. Melhor não falarmos do passado. Deixa pra lá. Lu Yuan acenou com a mão em sinal de desdém. Após ser indicado ao Prêmio Nobel, sua mentalidade mudou completamente. O motivo de sua saída foi a injustiça que sofreu no instituto e o fato de não querer mais ser tratado com desrespeito. Assim, decidiu aceitar a proposta do Future Group na esperança de construir uma reputação e provar seu verdadeiro valor àqueles que o impediram de ser promovido. Mas quando soube que havia sido indicado ao Prêmio Nobel e que inúmeros meios de comunicação o haviam noticiado, ele se acalmou. A sensação era como se ele simplesmente tivesse ascendido e tudo o que acontecia naquele pequeno círculo deixasse de importar. Então, Wang Baotao disse abruptamente. O diretor Li foi afastado do cargo. Me colocaram de licença. Por quê? Lu Yuan ficou chocado. Negligência de dever. A tese de graduação desse pobre coitado acabou sendo uma fraude. A comissão de inspeção disciplinar interveio e puniu os incompetentes. Isso aconteceu há alguns dias. Wang Baotao sorriu. Há um otário que seguia o diretor Li e que foi descoberto por usar sua posição em troca de favores. Ele também está na prisão agora. Lembro que você não gostava de nenhum dos dois antes. É assim mesmo. Lu Yuan queria dizer algo, mas ao encontrar o sorriso do amigo, as palavras ficaram presas em sua garganta. Depois de refletir um pouco, ele disse outra coisa. Será que é por minha causa? Wang Baotao não respondeu à pergunta, mas, em vez disso, olhou para ele seriamente. A vaga de diretor do Instituto de Ciência dos Materiais está aberta. O país precisa de você. Lu Yuan se levantou, e Wang Baotao o puxou para baixo. Não vá embora ainda, deixe-me terminar. Velho Wang, somos amigos, não quero que você seja o lobista. Lu Yuan insistiu em ir embora, mas Wang Baotao o segurou firmemente. Velho Yuan, concordo que o Instituto o tratou injustamente em muitas coisas. Mas, por favor, nos dê uma chance de compensá-lo. As pessoas no topo sabiam do que aconteceu e o superior priorizou a eliminação dos incompetentes dentro do Instituto para limpar seu nome. As pessoas que se apropriaram dos seus resultados serão punidas. Se tiver algo a acrescentar, basta nos dizer. Será que foi porque fui indicado ao Prêmio Nobel que meus superiores finalmente descobriram o que aconteceu? Lu Yuan encarou friamente. Wang Baotao ficou sem palavras, até que finalmente disse algo. Ponto porque isso importa. É a natureza do meio ambiente. Claro que importa. Vejo a arrogância. A expressão de Wang Baotao congelou em seu rosto e ele disse sem jeito, você não pode dizer isso. Retribuirei a gentileza com gentileza. Se você mencionar isso novamente, não poderemos mais ser amigos. Lu Yuan se desvencilhou do amigo e dirigiu-se para a porta sem virar a cabeça. Caminhando na beira da praia da Ilha das Termas, a brisa da noite passava, os coqueiros balançavam com um som crepitante. Pisando na areia lisa, Jiang Shen segurava o telefone enquanto ouvia o relatório do agente fantasma. Ponto atuação de Lu Yuan? Recusei veementemente, respondeu Zuil. Excelente. Um sorriso surgiu em seu rosto. Ele não confiava nas pessoas erradas. Com a indicação ao Prêmio Nobel e o acesso à tecnologia do grafeno, An certamente enviará pessoas para convencê-lo a voltar. No entanto, ele deveria saber quem lhe concedeu essa honra. Como vamos cuidar de Wang Baotao? Investiguem o visto dele. Encontrem um motivo para deportá-lo e coloquem-no na lista negra, ordenou Jiang Shen. Ele era apenas um diretor do instituto e não um espião tentando roubar informações. Levando em consideração as relações diplomáticas entre os dois países, era melhor manter a situação discreta. Uma deportação seria suficiente para servir de advertência. Sim. Um Post-Apocaliptic capítulo 685. Grandes reações. O Future Group se dedica ao desenvolvimento do futuro. Quero dizer que futuro não é um substantivo, mas uma forma de pensar. Temos um ambiente de trabalho flexível e um método de trabalho eficiente. Valorizamos as ideias de todos e não ignoramos ninguém, nem mesmo o talento. Se você tem interesse em fazer parte do futuro, junte-se a nós. Corte. Após o término da entrevista, Jiang Shen pareceu aliviado e olhou para o diretor Christopher Nolan,
Sua expressão mudou de séria para descontraída. Não presta. Não, isto é perfeito. Christopher ergueu o polegar. No documentário, Jiang Shen aparece por apenas 5 minutos. Mas, para se preparar para esses 5 minutos, ele passou 1 hora em repetidas tentativas. Não é de admirar que Christopher tenha ganhado o Oscar de melhor roteiro e o Globo de Ouro como diretor. Ele não só possuía uma imaginação fértil, como sua busca pela excelência era extremamente rigorosa. Mesmo tendo investido no filme, Jiang Shen não comprometeu a qualidade. O documentário teve duração total de 70 minutos. 20 minutos mostram a opulência da festa de comemoração, 40 minutos apresentam os departamentos do Future Group e o trabalho do dia, e 10 minutos abordam a cultura e os valores da empresa. Mesmo sendo apenas um documentário, Christopher conseguiu transformá-lo em um filme de Hollywood. Jiang Shen achou que realmente valeu a pena os 10 milhões quando viu o filme. Jiang Shen também se preparou completamente para a promoção do filme. Além do canal próprio do Future Group, ele não só fechou um acordo de promoção com sites de vídeo renomados como o YouTube, como também alugou os telões da Times Square por 2 semanas. O documentário de 10 milhões de dólares. O propaganda seria exibido repetidamente no famoso ponto turístico conhecido como Interseção do Mundo. O efeito da promoção foi evidente. Comparado ao ano anterior, o número de candidatos do Future Group aumentou substancialmente em novembro. O impacto a longo prazo ainda não pode ser determinado. No entanto, com o passar do tempo, o Future Group continuará a consolidar sua influência junto às pessoas. Esse efeito de marca se refletirá não apenas na escolha de emprego dos candidatos, mas também na seleção de produtos por parte dos consumidores. Na seção de comentários do YouTube, algumas pessoas fizeram as contas para ver quanto custou o documentário, desde as filmagens até a promoção. O número chegou a 15 milhões de dólares. Todos os internautas reclamaram do valor gasto pelo Future Group em um documentário, dizendo que a empresa foi mimada. Será que vale a pena gastar tanto dinheiro em um documentário? Caramba, o preço de um único episódio deve ser algum tipo de recorde. Me dê o dinheiro, em vez disso. Eu consigo fazer um com 10 mil. Você acha que vale tanto quanto Nolan? Espera aí, não deveríamos estar focando no Future Group e no documentário? Férias remuneradas, ambiente de trabalho flexível, remuneração generosa, imóveis em Penglai depois de 5 anos. Meu Deus, meu trabalho é uma porcaria em comparação. Ponto. Ao mesmo tempo, muitos jornais e revistas especulavam se a mudança do Future Group significaria sua entrada na indústria do entretenimento. Realidade virtual mais cinema. Seria um conceito fantástico, com todos os investidores de olho na Warner Bros. Considerando a relação pessoal entre Nolan e Jiang Shen, se o Future Group resolvesse fazer uma proposta, a Warner Bros. Provavelmente seria uma das parceiras. No dia seguinte ao rumor, o preço das ações da Times Warner, empresa controladora da Warner Bros., disparou, atingindo um valor de mercado de 62,7 bilhões de dólares. Analistas de Wall Street denominaram o fenômeno de efeito futuro. Sem a interferência de um grande capital ou de imprensa negativa, qualquer empresa que tenha uma parceria existente ou potencial para firmar uma parceria com o Future Group verá o preço de suas ações subir de 5 a 10 pontos percentuais. E essa observação recebeu a concordância de Buffett. Mas o investidor sábio e astuto afirmou: não discordo do novo impacto do Future Group nos índices de ações. Estamos em uma era de evolução com uma gigante da tecnologia em ascensão, assim como a Cisco e a Microsoft antes dela. Mas preciso alertar a todos: investir com base em IP é imprudente. O Future Group tem interesse na indústria do entretenimento. Jiang Shen não era assim antes, mas depois da conversa com Robert, mudou de ideia. O Future Group não possui formação em produção cinematográfica nem experiência na indústria do entretenimento, mas detém o elemento mais essencial dessa indústria: canal. No final de novembro, o Panton já contava com mais de 600 milhões de usuários em todo o mundo. A falta de experiência em desenvolvimento de realidade virtual por parte das grandes corporações, combinada com a concentração dos usuários no produto da Future Technology, seria um desperdício se eles não aproveitassem o enorme potencial do canal. A Tencent vinha desenvolvendo uma estratégia de entretenimento abrangente. No entanto, o Future Group também pode fazer isso, e melhor.
No quinto dia após a conclusão do documentário, Jiang Shen pagou a Nolan os 10 milhões de dólares de salário. Antes de levar sua equipe de volta para a UA, Jiang Shen convidou para almoçar. Durante o almoço, Jiang Shen naturalmente conduziu a conversa para Hollywood. Já vi muitos filmes, mas não conheço muito bem Hollywood. O Sr. Nolan poderia me dar uma visão geral? O Sr. Jiang Shen está interessado em investir em filmes? Perguntou Nolan, radiante. A indústria cinematográfica é um dos pilares da nossa estratégia de entretenimento abrangente, e eu, particularmente, tenho interesse em filmes de ficção científica. Jiang Shen sorriu. A Warner Bros. Possui um vasto acervo de roteiros, atores, atrizes e diretores. Se você estiver interessado, podemos formar uma parceria nessa área. Nolan imediatamente começou a promover sua empresa. A Warner Bros. Entertainment é uma das maiores produtoras de filmes e entretenimento do mundo. Seu tamanho gigantesco significava que ela não precisava desesperadamente buscar investidores. Christopher, como diretor do lendário filme que arrecadou $1 bilhão nas bilheterias, de fato não dependia de investidores. A Warner Bros. Adoraria utilizar o canal de promoção do Futuri Group e o sistema de realidade virtual quase mágico. Se a realidade virtual pudesse ser usada em animações com efeitos especiais, ou mesmo na produção ou experiência cinematográfica, isso mudaria completamente a indústria do cinema. A Warner Bros., que será a primeira produtora a utilizar a realidade virtual em seu filme, fará história. Os olhos de Nolan brilharam cada vez mais à medida que ele pensava nisso. A oportunidade de uma geração estava ao seu alcance. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 686. Realidade virtual mais filme. O que Jiang Shen disse não ficou aquém das expectativas de Nolan. Claro que tenho interesse, mas queremos ter alguma autonomia na escolha do roteiro e dos atores. 1. Você está planejando convidar a Warner Bros. Para filmar outro documentário para você? A expressão de Nolan parecia constrangida. Sua esperança era que o Futuri Group fornecesse o canal e a tecnologia de filmagem. Ele não planejava filmar outro documentário. Sua empresa, a Warner Bros., certamente não concordaria a menos que o Futuri Group oferecesse o suficiente para que eles esquecessem sua dignidade. Você me interpretou mal. Jiang Shen sorriu. A autonomia a qual me refiro não é a decisão sobre o roteiro, mas sim a decisão que devemos tomar em conjunto. Planejamos usar tecnologia de realidade virtual nas filmagens. Mas, como esta é a primeira vez que essa tecnologia será usada em um filme, o roteiro precisa ser mais rigoroso para demonstrar os efeitos poderosos da tecnologia. Não podemos usar os efeitos especiais de Interestelar para filmar Village Love Story. Certo. O que é Village Love Story? Nolan levou algum tempo para processar e entender o que Jiang Shen queria dizer antes de assentir com a cabeça. Eu sei o que você quer dizer. Pode ficar tranquilo quanto a isso. A Warner Bros. Tem uma vasta gama de recursos para roteiros. Não é difícil selecionar uma obra de ficção científica de qualidade. Jiang Shen assentiu. Confio plenamente na capacidade da sua empresa, mas enquanto vocês trabalham no roteiro, forneceremos alguns roteiros como referência. A decisão final será de vocês. Afinal, vocês são os diretores, e confio nas suas habilidades. Então é uma honra para mim, brincou Nolan. Após a proposta inicial de parceria, os detalhes seriam discutidos por representantes enviados pela Warner Bros. Após se despedir, Jiang Shen dirigiu-se diretamente ao edifício futuro para ver Xia Xiu. Assim que a viu, fez-lhe uma pergunta. Como estão se saindo nossos programadores em treinamento? Já na segunda rodada de testes internos de Godlyland, a Futuri Technology contratou um grupo de programadores e artistas de animação para receber treinamento em programação de realidade virtual e construção de modelos na sede do Futuri Group. Os programadores eram escassos no Apocalipse, e o mundo moderno nem sempre podia contar com o Apocalipse. Seria inviável que menos de 100 programadores fornecessem serviços para bilhões de pessoas. Eles terão que aprender a voar eventualmente. A maioria passou no teste de treinamento técnico. Atualmente, 31 pessoas trabalham na área de tecnologia do futuro e realizam a manutenção da plataforma de mídia social de realidade virtual, respondeu Xia Xiu. Excelente. Selecionem 50 pessoas de nossa reserva de talentos e formem uma empresa de produção de animação de imagens virtuais. Produção de animação? Perguntou Xia Xiu, confusa.
Estamos tentando competir com a Disney? Não, nossa concorrência é a Industrial Light Magic, disse Jiang Xin com um sorriso. O foco principal da Virtual Image será a produção de filmes em realidade virtual, efeitos especiais para filmes, animação 3D e animação para jogos. A empresa será uma subsidiária direta do Future Group e o primeiro projeto será o fornecimento de atualizações para Goodland. Xia Xilu assentiu. As atualizações da Terra Divina sempre foram fornecidas pela misteriosa instituição de pesquisa científica. Já haviam se passado 2 anos e Xia Xilu nem sequer vislumbrara essa misteriosa instituição. Era impossível para ela não se preocupar. Agora que o Future Group estava ganhando projeção internacional, se a misteriosa instituição de pesquisa científica parasse repentinamente de fornecer suporte técnico ao Future Group, o prédio provavelmente estaria à beira do colapso. Portanto, dominar a programação independente, a pesquisa científica e tecnológica e as capacidades de desenvolvimento eram as principais prioridades da Future Technology. Mesmo que Jiang Shen tivesse prometido repetidamente a Xia Xilu que não haveria problemas, confiar exclusivamente em uma organização que ela nunca tinha visto antes era arriscado demais sob qualquer perspectiva. Após Xia Xilu confirmar o foco da Virtual Image Animation Production Company, ela imediatamente começou a trabalhar para estabelecer a subsidiária. Suas habilidades de execução sempre foram impecáveis. No segundo dia, ela terminou de elaborar o plano operacional e dividiu a subsidiária em 5 grandes departamentos funcionais, totalizando 14 departamentos. Ela também selecionou o candidato a ser da empresa. O plano foi carregado no escritório de Jian, no servidor da empresa, e auditado pelo assistente de inteligência artificial de Jiang Shen. Os detalhes foram ajustados com base em referências do Apocalipse. Finalmente, Jiang Shen finalizou o plano. A Virtual Image, com seus 14 departamentos, não tinha apenas 50 pessoas, mas essas 50 pessoas formavam a equipe técnica principal da empresa. Para suprir a falta de talentos do Future Group, Jiang Shen utilizou o método mais simples e direto. Ele resolveu o problema com dinheiro. Eles recrutaram talentos da Industrial Light Magic e da Pichar e adquiriram pequenas e médias empresas de produção de computação gráfica com potencial. Com o forte financiamento do Future Group, a Virtual Image rapidamente formou uma equipe de 300 pessoas. Seu filme de animação, com um capital registrado de 100 milhões de dólares americanos, tornou-se um tema de interesse na indústria. No segundo dia após a conclusão da estrutura da Virtual Image, representantes da Warner Bros. Chegaram a acordo e participaram de negociações com a Future Technology. Essa iniciativa certamente chamou a atenção dos repórteres de Hollywood. A notícia de uma possível parceria entre a Warner Bros. E a Future Technology imediatamente virou manchete nos principais veículos de comunicação e dominou as sessões de entretenimento e negócios. O anúncio publicado no site da Warner Bros. Confirmou a veracidade das especulações. Esperava-se que o filme utilizasse a nova tecnologia de realidade virtual e fosse dirigido pelo famoso diretor Christopher Nolan. Havia muita expectativa em relação ao impacto que a parceria entre uma gigante da tecnologia e um conglomerado de entretenimento traria para os cinéfilos. Em um fórum de cinema, um fã de ficção científica apostou: "Não há necessidade de adivinhar, deve ser ficção científica. Com as habilidades de Nolan combinadas com a tecnologia da Future Technology, seria um desperdício não filmar um filme de ficção científica." Mas a maioria dos fãs de filmes de ação não gostou dessa ideia. Isso pode não acontecer, já que a ficção científica de Hollywood representa apenas uma pequena parcela do mercado. Talvez a Warner Bros. Faça Nolan dirigir um filme da DC. Batman, uma prequela X? Só de pensar nisso já é incrível. Ok, concordo que a realidade virtual é ótima para filmes de ação, mas não seria ainda melhor em um filme de ficção científica? Eu vi o filme Goodland, criado por jogadores, os efeitos eram fenomenais. Tem certeza de que não confundiu Nolan com Jackson? Enquanto os cinéfilos discutiam, uma mensagem no Future 1.0 encerrou toda a conversa. A Future Technology fará uma parceria com a Warner Bros. Para criar uma obra-prima de ficção científica de nível internacional. Eles estão abertos a receber roteiros do mundo todo. Era um filme de ficção científica. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado.
Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem Irmãos. Solem Irmãos.